Chegamos. Chegamos! Antes da gente começar a gravar esse episódio, né? O aplicativo que a gente grava aqui, ele faz uma contagem regressiva. E aí eu tava aqui, 5, 4, 3. A Fala, gente não Má, se como é que você aguenta. tá? Eu tô bem. Tô no calor hoje também, viu, Renata? Quem escuta a gente já recebe uma Oi, previsão tá do bom. tempo, já tem uma noção, entendeu? De como tava no dia da gravação, porque eu sempre falo que a Renatinha está de regatinha de novo. Mas Marcela não está de blusa de frio, então já está um pouquinho mais quente em São Paulo. Hoje a gente vai conversar. Falei pra Renata que hoje vai rolar aqui um mini curso pocket, um mini curso pocket de astrologia pra galera que gosta do assunto, mas que nunca parou para pensar em alguns detalhezinhos, algumas palavras, termos, coisas que são interessantes e que eu acho que a gente devia trazer para vocês. Então, antes de eu Bora. trazer milhares de provocações para Renata, perguntas, vou enlouquecer ela. Roda a vinheta. Vambora. Vambora, né, Marcela? Porque assim, gente, eu não sei o que a Marcela vai me perguntar, tá? Então, vocês se preparam para o meu improviso aí. Diga aí, Marcela, o que que o povo quer saber da astrologia? Muito bem. Assim, Renata, eu estou, para quem não sabe, eu já fiz um curso com a Renata. Se você quer Olá. fazer um também, fale com ela. Ela garante os melhores ensinamentos para você. Tem aqui meu caderninho de astrologia. E eu aprendi uma coisa muito legal com a Rê, que eu quero que ela comece por aí. É uma coisa besta, né? Mas que eu achei muito legal, que é assim, o que significa desastre? Desastre. Isso é um desastre. Meu Deus, da onde vem essa palavra, Rê? Da onde veio essa palavra? Nossa, maravilhosa. Eu não estava esperando por isso, mas vamos explicar. Na vida, toda hora a gente fala assim: meu Deus, aconteceu um desastre, né? Essa pessoa está desastrada. A palavra desastre ali, quando a gente fala, ela significa o quê? Um desalinhamento dos astros. Meu Deus, olha que isso, né? Sensacional. Então Sensacional. vem da sua origem aí, que é aquela coisa assim, meu Deus, os astros não estavam alinhados durante aquele acontecimento. Com esse desalinhamento, algo desandou ali e resultou em algo que não era o que eu esperava, não era o que eu queria naquele momento, né? Você Sim. já tinha ouvido esse conceito, primeiramente? Eu lembro que quando a gente estava fazendo o curso, né, Marcela? Eu trouxe ali e a Marcela falou assim: Meu Deus, agora isso mudou a minha vida. Toda vez que acontecer algo que sai fora do curso ali, eu vou chamar de um desastre, desalinhamento dos astros. Sim. E você sabe que tem aquela coisa, né? Os antigos não gostam de falar algumas palavras porque dizem que atrai, né? Tipo, minha avó não falava câncer, por exemplo. Dentro de casa não podia. E desastre era uma palavra pesada também, né? Só que quando a gente entende o que, que ela significa, me parece que fica até mais leve, porque assim, é uma coisa que é inerente, entendeu? Não tem o que eu fazer. Os astros desalinharam. Como a gente vai lidar com isso? Toma essa, se vira, né? Mas foge um pouco dessa questão só da sorte. Parece que tira da sorte, né? Ai, aconteceu por acaso. Não é tão por acaso assim. Já estava meio que previsto nesses movimentos. E aí, falando de movimentos, às vezes a Renata traz alguma coisa assim. Ah, porque este planeta ele está, como é que ele fala? Em quadratura, ele está em oposição. Quando a gente fala, meu, tá em quadratura, que eu me lembre, tá ali, ele não tá conversando, porque forma um ângulo de 90 graus. É isso mesmo? Ó, aprendi direitinho. É interessante quando a Marcela traz isso, porque isso faz parte de uma linguagem que a gente chama do astrologuês, a nossa linguagem própria ali, né? O que são essas coisas? Quadratura, oposição, costumam ser aspectos desafiadores. O que são aspectos ali? Quando a gente olha como está a disposição planetária, a gente vê a angulação que os planetas fazem entre eles lá no sistema solar.
Quando eles estão em conjunção, eles estão alinhadinhos ali, e a conjunção ela tem um significado simbólico. Cada um dos aspectos tem. E esse aspecto de quadratura que a Marcela está falando, os astros eles formam um ângulo de 90 graus. Pensa num ringue de boxe, quadradinho lá assim. É mais ou menos isso. E o que reflete isso para a gente na vida simbólica, né, Marcela? Quando a gente vê um planeta lá no céu em quadratura, o que a gente pode esperar aqui na Terra? Que algo vai acontecer em termos de desafio. Eu preciso lutar com aquilo, né? É bem simbólico, tá, gente? Não necessariamente a gente vai sair na mão. Mas são momentos que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque a gente tá com uma energia, mas eu quero isso a qualquer custo e eu vou fazer acontecer. Eu entrei no ringue de boxe para ganhar, eu não entrei para apanhar. Então, quando a gente tem um aspecto de quadratura, ele significa esse desafio porque tem duas pessoas ali, mas elas não estão se encontrando. Elas estão numa quina. Elas não estão com um ponto em comum. Então, tem um que quer o A, tem um que quer o B e nenhum quer abrir mão de nada, por exemplo, tá? Não necessariamente a gente vai enfrentar isso nas relações, mas em situações do dia a dia. É como se cai um galho na porta da minha casa, um tronco de árvore na porta da minha casa, e aí eu tenho que me virar para sair de casa. E aí eu tenho que lutar, eu tenho que tirar aquele tronco lá para eu sair de casa, para eu chegar no meu objetivo. E toda vez no astrologuês, quando a gente usa essas palavras, é quando a gente vai falar que a gente tem desafios na vida. E esses desafios, né, eles são evitáveis. O que a gente vê? A gente pode se preparar melhor para quando isso acontece. E até um aspecto de oposição. Enquanto a quadratura ela vai pedir para a gente uma ação a ser tomada, a gente precisa se movimentar. Eu preciso tirar o tronco da porta de casa para eu sair de casa. A oposição ela traz uma energia contrária, simbólica. O que é uma oposição? Imagina um cabo de guerra. Um puxa de um lado, um puxa do outro, né? Mas são duas pontas que estão amarradas com um objetivo em comum. Então, os dois querem a mesma coisa. As duas partes querem a mesma coisa. Existe um caminho do meio que dá para chegar. Então, aqui, se negociar bem na oposição, se esperar o tempo certo, se não for impulsivo, se fizer o que precisa ser feito ali, consegue chegar nesse objetivo em comum. Eu vou falar isso, a gente traz várias informações aqui, às vezes, tipo, Rê, como é que tá o céu? Ah, porque fulano tá na quadratura com ciclano. E aí, às vezes, para quem nunca teve contato com o seu próprio mapa, teve oportunidade de conversar com uma astróloga pessoalmente, né? Assim, conseguem para entender um pouco melhor o que significam essas relações, né? Quando ela fala sobre as conjunções, a galera tá toda na festa, tá rolando mó encontrinho lá, e aí, assim, depende de quem tá no rolê, vai ser legal ou não vai ser legal, né? Vai ter mais ou menos desafios ou benefícios. Mas aproveitando que a gente está falando dos Uhum. planetas, e até para a gente só deixar esse gostinho, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode, enfim, encomendar o seu super curso com a Renata. Eu já estou vendendo o curso da Renata sem ela vender o curso, vocês perceberam, né? Porque ela nunca anunciou que vende curso de astrologia. Mas eu provoco ela porque Não. eu fiz esse curso com ela. Eu falei, eu quero um curso básico para eu poder entender melhor as minhas coisas, tal. E quando você traz informação também, para ficar mais claro. Foi muito legal. E quem sabe onde ela não abre uma turma, né? Mas ela também dá aula particular. Já? E aí, voltando. Renata, Marte, Vênus, esses planetinhas que a gente está acostumado assim a falar, Marte sempre foi Marte? Tipo, o nome dele sempre foi esse? Como é que surge isso? Tipo, quem que inventa os nomes dos planetas? Quem que falou esse daqui vai fazer isso, né? É, E Vênus vai fazer aquilo. Quem que deu isso daí, a ideia, né? Má, para a gente entender isso daí, a gente precisa voltar um pouquinho na história aí da astrologia, né? A gente entende que a astrologia, né, surgiu ali há um pouquinho mais de 6.000 anos atrás, bem antes da época de Cristo ali, com os sumérios, né, na região da Suméria. Por quê? Porque a gente tem alguns registros ali dessa época, tá? Que foram encontradas algumas tábulas ali com alguns símbolos astrológicos, com o ciclo da Lua e tudo isso, né? Então a gente teve ali evidências de que o homem já observava o céu desde essa época. Por isso é uma área do conhecimento muito antiga.
E depois disso, veio lá na Caldeia também, né? Os sacerdotes ali dotavam aí esse conhecimento, eles dividiam o céu ali nas três faixas ali, né? E olhavam para o caminho que o sol cruzava, que a lua cruzava ali também, e eles olhavam muito as constelações. E aqui a gente vai fazendo um parêntese. O que, que são as constelações? São as estrelas, né? O grupo de estrelas que está no céu. Se você olhar toda noite para o céu, você vai ver as estrelas em uma posição. As estrelas são fixas. Os planetas eles estão em movimento. Então, até os caldeus acreditavam muito ali nessa astrologia guiada pelas estrelas, porque elas eram fixas, elas não mudavam de lugar. Então, ali eles se orientavam também. E que mais, né? Aí a gente vai tendo ali na própria evolução da humanidade, na evolução da nossa história do surgimento da humanidade, na região da Mesopotâmia também. Então se olhava muito o ciclo da Lua, porque via o quanto a Lua interferia ali na agricultura. Tinha época de plantar, tinha época de colher, tinha época de podar, tudo isso ali. E mais ainda, né, depois de muito tempo ali, né, teve povos que preocupavam-se muito com o ciclo do Sol, porque o Sol era doador de vida, enquanto a Lua ali, ela regia, né, toda essa questão da agricultura. E aí foi indo, foi evoluindo, esse conhecimento foi sendo passado ali para vários povos, várias gerações também, né? Houve ali uma popularização da astrologia com Alexandre o Grande, com as conquistas dele ali em toda essa região da Mesopotâmia, Egito, durante a Idade Média inteira. E também foi dessa época aí de Alexandre o Grande, né, do surgimento da cidade de Alexandria, que a astrologia foi começando a ser usada mais de forma individualizada para olhar o indivíduo nos seus próprios comportamentos e perceber. E desde essa época lá atrás que a gente veio falando do ciclo do Sol, do ciclo da Lua que se observava, quando surgiram ali, né, essa identificação dessas faixas dos signos no céu, observava-se que em certa época do ano as pessoas ficavam ali ou mais agressivas, era a época que estava ali o Sol passando pelo signo de Áries, então, observava-se a correspondência aqui no comportamento das pessoas na Terra. Não só no ciclo do Sol, mas como no ciclo da Lua também, principalmente no ciclo da Lua. Então, a cada momento, com as estações, ia se observando a forma como as pessoas se comportavam. E isso foi trazendo mais essa individualização da astrologia. E aí veio depois, né, com toda a popularização ali, veio o Império Romano, né, o Império Greco-Romano, na Grécia também. A astrologia era muito forte, porque os gregos também acreditavam nos deuses, né, tanto que a gente tem uma correspondência do nome dos planetas com o nome dos deuses gregos, e foi Roma ali, né, nessa época do Império Romano, que realmente nomeou os planetas, e dali também foi surgindo o calendário como a gente usa ele hoje, tá? Então a gente vai falar ali que se o mês começa em janeiro, fevereiro, março, né? Teoricamente, o ano começava assim em março, por causa do deus Marte, né? Que é o deus da guerra, que está relacionado ao planeta Marte. Então a gente tem todo um histórico aí que vai guiando nossos ciclos, vai nos orientando ao longo do tempo também. E que mais? Quando veio ali, a astrologia veio para a região da Grécia, né? Vários mitos foram associados. E esse estudo individualizado ele começou para a gente entender ali como que a gente funcionaria também, como essas energias trabalham dentro da gente também. E, eu quero até, tipo assim, saber um pouquinho, você que já veio estudando aí um pouquinho comigo dessa história da astrologia, até saber disso daí, né? O que a gente usa muito e conservou muito hoje foi essa questão de associar um mito a um planeta para poder explicar uma forma como a gente se sente e se comporta também. Fala um pouquinho aí. Não, e assim, eu estava justamente vendo aqui nas anotações o mito da Lua, né? Que você contou durante a aula, falando sobre é, esse esse aspecto que para a gente é tão forte, né? Haja visto as lunações, etc. Então, o quanto também nas próprias ocorrências, os mitos vêm colaborando para que a gente possa entender. E o mito ele vai acontecer em diversas religiosidades e espiritualidade de formas
únicas, né? Mas parecidas. Então a gente tem um mito que explica uma determinada situação na mitologia grega ou romana, por exemplo, que dentro de uma cultura afro a gente vai encontrar os Itãs, né? Que vão contar uma história baseada em algo que é muito maior para dar uma lição de moral, né? Dar um posicionamento assim, sobre como você tem que se comportar diante de uma situação. Eu acho fantástico, eu adoro. A gente vai trazer um episódio futuramente só sobre mitologia. A Renata vai pirar, sim, tipo, porque ela ama isso também. Eu adoro ouvir, então fico aqui encantada, né? E Rê, posso encaminhar assim para uma outra perguntinha? Pode, pode. E é Tem bom uma. até saber, até assim encaminhar para uma outra pergunta, até nessa época, né, do Império Greco-Romano, Império Romano, os romanos, principalmente, ali que nomearam os planetas de acordo com os deuses, por exemplo, Zeus, na astrologia grega, corresponde a Júpiter na astrologia romana, e Júpiter é o nome do nosso planeta benéfico, o planeta da expansão, da abundância, do bem-estar. Então todo mundo tem Júpiter, por exemplo, no mapa natal. Mas veio dessa época que a astrologia foi muito popularizada em Roma. E assim, os romanos eles não atravessavam a rua sem consultar os astros. Deixa eu ver se isso daqui vai dar certo. Deixa eu ver se os astros estão Adorei. alinhados a meu favor. Então, ali se tomava muitas decisões, inclusive decisões de guerra, inclusive para os reis, mais futuramente, sempre consultava-se, né, um astrólogo ali para ter essas decisões mais estratégicas. É Ô, curiosidade. Rê, Não tem é de uma hoje que a frase gente usa até, astrologia. né? Tem uma frase até de Hipócrates, que eu anotei aqui, que você falou no curso, que ele fala assim: um médico sem o conhecimento da astrologia deveria se intitular melhor de tolo do que de médico. Então, para a gente ver como na época esse nível de conhecimento, né, de acesso a esse conhecimento astrológico era tão importante quanto as outras ciências. E às vezes até para eles ainda mais. Haja visto que para aquele período o nível de acesso à ciência astrológica era muito maior do que o nível de acesso às ciências humanas da área da saúde, como a medicina, né? Diferente do Uhum. que a gente tem hoje. Então é muito, muito interessante. E indo então para uma outra perguntinha, Vamos lá. tem sempre aquela pessoa, eu jamais, tá? Jamais faço isso. Mas tem sempre aquela pessoa que faz assim: qual que é seu signo? E o seu ascendente? Gente, adoro. Depois que eu aprendi umas coisas com a Renata, por mim, eu perguntaria para qualquer um que eu conheço: oi, tudo bem? Muito prazer. Qual o seu nome, seu signo, seu ascendente, sua lua, por favor? Pronto, ali eu já consigo escanear o fulaninho, né, para entender qual que é a dele nesse mundo, né? Como que Já ele vai sei a se posicionar, identidade. o que eu posso esperar dessa pessoa, nessas relações interpessoais. Então, mas o que esse raio desse ascendente, Renato? O que isso significa na prática? O que é um ascendente? E é um ascendente, né? Primeiro, para a gente saber um ascendente de alguém, a gente precisa ter o horário de nascimento daquela pessoa. Por quê? Porque o signo ascendente era o signo que estava ascendendo no horizonte no instante do nascimento daquela pessoa. Então, por exemplo, a hora que alguém nasce, se é 7 horas da manhã ou se é 7 horas da noite, muda completamente o ascendente de uma pessoa. Por quê? Quando a gente olha o signo da pessoa, o signo, quando a gente fala, o meu signo é tal. Meu signo é leão, por exemplo. É o meu signo solar, ou seja, naquela data do meu nascimento, o Sol estava passando ali no horóscopo, na faixa do horóscopo ali, pelo signo de leão. E na hora que eu estava nascendo, o signo que estava ascendendo na linha do horizonte, por coincidência, no meu caso, é leão também. Então, tanto o meu sol como o meu ascendente estão no signo de leão. E isso muda muito a interpretação. Posso dar o seu CPF, Marcela? Posso dar o spoiler, falar da sua identidade? Pode dar meu CPF. Pode. Então, porque eu dei o meu exemplo, né? Então, quando eu nasci, o Sol estava no signo de Leão, que é o meu signo solar, e o signo que estava ascendendo no horizonte era o Leão, por coincidência. Da Marcela, por exemplo, o signo solar dela é Libra,
Então, o Sol estava passando pelo signo de Libra e o ascendente dela, o signo que estava ascendendo no instante do nascimento, na hora que ela nasceu, é o signo de Touro. Ou seja, uma pessoa totalmente regida por Vênus. Eu, uma pessoa totalmente regida pelo Sol, que são os planetas que regem esses signos ali, e isso já diz muito da personalidade de uma pessoa. O que mais? A Marcela falou ali que o que compõe o nosso tripé de personalidade? O Sol, a Lua e o Ascendente, já te falo do Ascendente na prática, né? A gente tem a Lua, o signo lunar. Na data que eu nasci, naquela hora, a Lua estava em qual signo? No meu caso, a minha Lua é em Capricórnio. Entregamos a nossa identidade aqui hoje, né? E no caso da Marcela, a Lua estava em Touro. Então, o signo solar vai falar muito o quê? Da nossa essência. Então, é um ponto que a gente vem para desenvolver. E desenvolver o quê? A luz daquele signo, o aspecto luminoso daquele signo. O signo da Lua é o que a gente já traz ali na nossa memória, como a gente sente as coisas, como a gente reage emocionalmente, o que a gente precisa para ter segurança emocional. Qualquer coisa que acontece comigo que eu não estou esperando aqui, a minha primeira reação aqui vai vir do signo da Lua, a forma como eu vou me comportar perante aquilo, por exemplo. A Lua guarda nossas memórias, nossos condicionamentos. Então, muitas vezes, quando você vai conhecer uma pessoa, dependendo da situação que você conhece ela, se é numa situação de perigo, por exemplo, você vai conhecer características da lua daquela pessoa. Você não vai conhecer o sol, você não vai conhecer o signo dela realmente. E o ascendente? O ascendente é aquele instrumento que a gente tem, é o nosso corpo físico. Como eu aprendi a me comportar? É o que eu tenho aqui para iniciar qualquer coisa, porque era o signo que estava iniciando na linha do horizonte quando eu nasci. Então, aquela energia que eu carrego, que às vezes eu me identifico muito com ela, porque é o jeito que eu levo a vida, o jeito que eu conduzo tudo. Quando eu inicio coisas, como eu me comporto, o jeito que eu sei que se eu atuar daquela forma, agir daquela forma, eu tenho maior tendência a ser aceita. Então é mais fácil a gente se comportar com o ascendente, né, do que desenvolver a nossa luz do sol ali, né? Essa toda a parte da nossa essência. Então, na prática, o ascendente é esse corpo físico, é o que me leva para sair fora de casa aqui. Como eu Na cuido disso prática, daqui, como eu me apresento, né? Então, eu estou me apresentando aqui, gente, isso aqui é meu ascendente em leão. Muito ah, obrigada. na Marcela, está se prática, apresentando como, Marcela? O ascendente em touro. então, na prática é mais fácil ser teimosa do que equilibrada. Olha lá. Adoro! É sobre isso, gente. Uma pessoa libriana com lua e ascendente em touro é muito mais fácil ser teimosa do que ser uma pessoa equilibrada ali, né? Mas tudo bem, é meu desafio pessoal, né? Eu acho que o sol é muito disso, é onde a gente precisa chegar para brilhar. E eu vou chegar lá, vou chegar. Ô, Rê, vou caminhar aqui para a nossa última perguntinha, Vambora. mas que na verdade é um complemento dessa, né? O céu aqui em São Paulo é diferente do céu em Londres. Uhum. Então, não é só o horário de nascimento que vai ser necessário, a gente precisa entender também onde essa pessoa nasceu, porque a posição dela no planeta também vai impactar sobre qual é o signo que está ali no horizonte no momento do seu nascimento, certo? Por isso que todos os librianos não são iguais, né? São muitas variáveis, né, nesse contexto que vão compor essa personalidade, certo? Certíssimo. E quando a gente tem um signo, gente, ali, ele tem 30 graus, né? Então, tem pessoas que nasceram nos primeiros graus do signo, no meio dos graus aqui, no final dos graus. Isso dá umas nuances ali de como a pessoa vai expressar a energia, as características daquele signo. E como a Marcela falou, a localização. Então, se a gente olha o mapa mundi aqui, a gente está aqui num fuso horário de mais 3 horas ali em relação à linha de meridiano de Greenwich. Quem lembra das aulas de geografia lá da escola, gente? Agora eu tô Para puxando aí a isso, memória de vocês. é para isso. O dia que a Luísa me perguntar por que eu estudo geografia, eu vou falar, filha, para você entender bem astrologia no futuro também. Só para a gente entender a nossa localização geográfica, né? Então, uma pessoa que nasce aqui no Brasil, na Argentina, no Peru, e uma pessoa que nasce em Londres, na Alemanha, na Itália,
a gente tem algumas variações aqui que muda a forma como o mapa dela se monta ali, porque é daquela posição onde ela está no mapa mundi, que a gente vai olhar para o céu e vai ver onde os planetas estão. E da posição daqui onde a gente está aqui, Brasil, eu vou olhar daqui dessa posição para o céu e ver onde os planetas estão. Quando a gente mostra ali a mandala astrológica, né? Cada planeta ele cai numa disposição diferente. As casas astrológicas que representam áreas da nossa vida na composição de um mapa também caem em graus e posições diferentes. Então isso muda tudo. Assim como se a gente viajar para algum outro lugar e começar a morar nesse outro lugar, a gente pode gerar o nosso mapa para aquele lugar para ver ali nuances do que pode mudar na minha experiência de vida naquele local. Gente, não é fenomenal esse conhecimento? Por isso que você pergunta onde é que a gente vai passar o aniversário quando vai fazer a Revolução Solar, certo? Sim, exatamente. Porque o que que é o aniversário? É quando o Sol, né, ou aqui agora, né, hoje, o Sol hoje, onde ele está, é onde ele vai passar pelo mesmo grau do Sol do seu nascimento e em qual lugar você vai estar, porque aquilo vai, vou te falar assim, vai te gerar um mapa novo para você viver a experiência daquele ano. Então, para eu saber onde é que você passou ali essa virada do seu aniversário, onde esse Sol chegou no grau certinho, e onde você mora a maior parte do ano, que é o que vai temperar a sua experiência ali para viver seu ano pessoal. Isso se chama Revolução Solar. Então agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que a Renata nunca falou. A Ai, Renata tem um produto que ela não conta para todo mundo. Hoje eu vou contar. ai, meu Deus. Que dá um trabalho do caramba para ela fazer, mas que é muito legal. Que é assim: o que você está buscando para o seu novo ano pessoal? Eu quero investir na minha carreira, eu quero encontrar, enfim, estar mais apta para as relações afetivas, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, dependendo de onde você pode estar no seu aniversário, esse aspecto pode ser beneficiado no seu mapa, certo, Renata? Só que isso Certo. demanda um estudo importante, porque tem a ver com onde você pode estar, as posições desses planetas naquele lugar. Então, assim, dá para mudar o futuro? Dá. Dá para a gente tentar dar um empurrãozinho assim no que a gente está buscando, né? Então, energeticamente, aquilo pode ser melhor para você ou não. Um outro exemplo que a Rê usa isso, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, em questões pessoais. Se eu estiver em tal cidade, o meu negócio ele é melhor beneficiado do que em tal cidade do país? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso também ajuda a tomar decisões sobre expansão, sobre mudanças, sobre uma série de elementos que às vezes a gente não para pensar. E agora a gente entende por que é que os romanos olhavam os astros antes de atravessar a rua, certo? Tem muitas controvérsias, tá, gente, na astrologia para fazer esse estudo aí. Porque tem gente que fala, ah, não adianta nada, mas, né, alguns estudos que a gente vê, importa muito ali um local onde você passa, porque às vezes dentro daquele local ali você ganha uma energia, uma característica que te fortalece para viver os desafios daquele ano. E também importa o local onde você vai morar o restante do ano, né? Onde você normalmente convive ali o restante do ano, porque é um combinado aí dessas duas energias para te fortalecer também. Então a gente pode e deve usar essas nossas ferramentas ao nosso favor. Sim, E, de sim. novo, a gente evita, às vezes, alguma previsão ali. Às vezes a gente não evita o desalinhamento dos astros, o O desastre. desastre. Mas a gente se prepara bem para aquilo. Que até quando chega o Uhum. desafio, e a Marcela minha testemunha nisso daqui. E assim, quando chega o Testemunha. desafio, você fala assim, cara, era esse o desafio? Nossa, foi suave. Porque você se preparou Para, Renata, nem psicologicamente, sempre. Nem fisicamente, mentalmente sempre. para aquilo e você leva mais numa boa. Às vezes não é tão suave, mas a gente já sabia que ia rolar, então, sei lá, É, né? A gente vai amaciando a carne para quando vier a lapada a gente tá menos sensível, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo. Haverão
episódios futuros nesse mesmo sentido, com temas diferentes, trazendo diferentes expertises minhas e da Renata, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais junto com a gente. E também para que vocês possam compreender cada vez mais e melhor os termos que a gente traz aqui durante o nosso bate-papo, né? Então, assim, Verdade. também não deixem de trazerem as suas sugestões do que vocês querem que a gente converse aqui e traga de informação. Por favor, sigam a gente, marquem, coloque lá o like, para que a gente possa também receber um feedback de vocês de alguma maneira. Indique nosso podcast para os seus amigos, coloca lá nos grupos que vocês têm ligados a esses assuntos, para que a gente possa cada vez mais também atingir outras pessoas diferentes, tá bom? É isso, perfeito. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo todo mundo. Não esquece de deixar sua curtida, seguir o nosso canal, seguir o nosso podcast. Sempre, todo mês, tem um episódio novo para vocês. E o nosso Alquimia Astral está fazendo 1 ano. Bora, Sensacional. bora. Obrigada, viu, pessoal? Um Beijo, beijo pra Pô. mim. Obrigada, Rê. Até Obrigado. breve. Tchau, tchau.